boa tarde a todos. Cá estamos mais uma vez com o desafio Fique para falar de. Este mês falamos de Penafiel e às sextas-feiras falamos com o Dr. Alberto Santos. Obrigada por estar connosco. E falamos também sobre a sua paixão de escrever, de investigar, ou melhor, contar histórias entre a história da nossa região. Hoje convidamos Marta Sousa, mestre em Património, Artes e Turismo, alguém que também tem colaborado com o State to Talk nestas andanças do património e que estará connosco para partilhar a sua experiência de leitura, nomeadamente deste livro. Bem, eu começava a nossa conversa perguntando ao Dr. Alberto onde está Júlio Marzia? Ainda sobrevive ou já definhou com a afirmação da escrita e do sucesso da escrita de Alberto Santos? Como é que foi este processo? Esse foi uma personagem que nasceu e voou para outro plano, como dos contos, não é? Nesses contos em que há muito maravilhoso e o fantástico e o mágico, aquelas personagens que aparecem e desaparecem. E na nossa vida muitas vezes nós também temos assim uma espécie de duplos ou de outras personagens que encarnamos ou que vivemos. Nessa circunstância foi uma necessidade de criá-la porque eu tinha escrito o meu primeiro livro e na verdade era a Escrava de Córdoba e não tinha a certeza ainda de como lidar com essa história. Como se devem recordar, estamos em 2007, 2008, nessa ocasião era Presidente de Câmara aqui em Penafiel e não, achava que mandar o meu livro assim para uma editora e dizendo quem era, não sei se estava certo ou não, mas a verdade é que pensei que provavelmente não levassem muito a sério, podiam pensar que os presidentes de Câmara deviam estar a fazer outras coisas em vez de estar a escrever histórias, ou podia eventualmente ser um relato das obras que fazia, qualquer coisa assim, não sei. Achei piada a Marzia, que é assim um nome que inspira que nos faz transportar para o mar, para outras paisagens, para coisas mais etéreas e idílicas, e podia ser que o nome chamasse a atenção da editora. E por isso, nessa ocasião, eu enviei a história para uma ou outra editora e assinei como Júlio Marzia e chamou a atenção. Não sei se foi pelo Marzia, se foi pela história, a verdade é que quando me contactaram e perguntaram: olá, senhor Júlio Marzia, eu disse: quem? Não conheço. Depois vi com quem é que queriam falar. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito curioso esse episódio. E por falar em trabalho da Câmara, já na altura está a paixão pela literatura e pela escrita foi algo que se manifestou aqui na região, nomeadamente o evento da escritaria. Como é que foi esse processo? Ele nasceu, deu continuidade? Por acaso, agora que olhamos assim para trás, foi um momento assim meio epifânico, ou seja, foi uma espécie de uma epifania da época em que ao mesmo tempo que eu estava inspirado, se assim se pode dizer, não sei se é inspirado ou não, mas que estava motivado para contar uma história, estava ao mesmo tempo também motivado para criar algo ligado, as minhas histórias têm sempre algo ligado ao património da terra ou de outras zonas, mas muitas histórias passam aqui pela nossa ancestralidade e pelos territórios que me deixaram marcas dessa ancestralidade. E nessa mesma época, diria eu que essa epifania também se transformou ou transmutou na ideia de criar um evento que tivesse uma marca ligada a Penafiel, mas ligada à questão cultural, às artes, às letras, algo que pudesse ser diferenciador. E a ideia foi-se formando, não havia nada
nenhum festival literário no mundo que se conhecesse, ainda hoje não se conhece, felizmente, igual a este, e por isso nessa medida nós decidimos. A partir daí nasceu a escritaria, que felizmente segue o seu caminho até hoje com toda a força. Portanto, temos aqui dois sucessos, um pessoal e um que já é público e que dá continuidade, não é? Bem, hoje debruçamos então sobre 2 contos do livro do Dr. Alberto e que temos vindo a analisar ao longo destas sessões, A Arte de Caçar Destinos. Nomeadamente 2 contos, O Gênio de Candil e O Dono do Mastro. Ambos acontecem na região de Penafiel, mais precisamente em Croca e Fonte de Arcada, respectivamente. Marta, qual é a tua experiência de leitura em relação a estes 2 contos? Surgiram dúvidas? Como é que é? Questões? Nestes 2, precisamente, eu criei um elo de ligação muito forte. Acho que foi pelas histórias, até vou começar pelo Gênio do Candil, que tem como personagem principal o Jonas. À medida que eu fui lendo o conto, eu criei uma proximidade muito, muito forte com a personagem. Parecia que, à medida que ele andava, eu seria uma companheira desse personagem. Eu vou contextualizar um pouco, então, o conto. Nós temos o Jonas, que vive assim em Pedrantil, no lugar de Croca. Este também foi outro dos fatores que me chamou a atenção, porque eu já conheço o lugar desde pequena, e que encontra assim um candil e um manuscrito que estava em árabe, e que vai em busca dessa mesma tradução, deste manuscrito até ao norte de África, nomeadamente em Marrocos. Ação que lhe vai trazer diversas consequências posteriormente. Portanto, eu ao Dr. Alberto Santos gostaria de questionar onde é que fui buscar a inspiração para a escrita deste conto e se realmente o Jonas é uma personagem fictícia ou se realmente existiu ao descobrir esse mesmo candil. O Jonas é uma personagem de todos os tempos, o nome no fundo inspirado daquela personagem bíblica que sai dentro de um peixe marinho e que se transforma também, mas é apenas uma simbologia, porque ele sofre também um processo de transformação ao longo da sua viagem, da sua jornada, depois de descobrir esse candil. Esta história também procura fazer a nossa reminiscência para o nosso passado árabe, ou seja, da presença muçulmana na nossa região, que deixou um legado em muitas coisas da nossa vida, que nós não temos sequer a noção, não temos, por exemplo, a noção de que o sangue que nos corre nas veias, uma percentagem muito grande é berber, do norte da África, e que temos muitas palavras que são, milhares de palavras têm de origem árabe, para além da gastronomia, etc, etc. Enfim, independentemente das questões que hoje nos possam fazer divergir dessa cultura e religião, a verdade é que nós somos aquilo que os nossos antepassados nos legaram. E quer queiramos, quer não, eles estiveram cá na Península Ibérica durante 7 séculos, praticamente, e 5 aqui em zonas em que fazem parte daquilo que hoje é Portugal, e deixaram de facto essa marca. E aqui em Penafiel apareceu um candil é uma lucerna, parece aquela lâmpada de Aladino, é um objeto que está hoje no museu. Exatamente. E é um objeto pelo qual eu nutro um carinho muito especial, porque foi ele que me transportou, de alguma forma, que me acendeu a minha lâmpada de Aladino, que me acendeu a ideia de eu começar a escrever. Portanto, é a minha lâmpada de Aladino pessoal, é o meu instrumento mágico, foi ele que me inspirou para escrever A Escrava de Córdoba. E por isso eu achei que devia-lhe uma homenagem, e a minha homenagem foi contar esse conto, foi escrever esse conto e publicá-lo. E então esse Jonas não existiu propriamente, mas existe na minha imaginação, provavelmente é um meu outro duplo, é uma outra personagem que eu gostaria de ter vivido, porque essa personagem
vai ela própria, ou ele neste caso, fazer uma viagem muito à descoberta, à muito procura de descoberta e respostas, não é? transformadora. Exatamente, ele vai se transformar à medida que faz o descobrimento do que é outro. diferente do outro, e também à medida que vai descobrindo a condição humana nos 7 pecados mortais com que vai conviver com os seus vizinhos. É uma história encantadora, de facto. Sem dúvida. Ainda relativamente ao mesmo conto, nós temos 7 contos presentes no livro, e no Gênio do Candil são igualmente 7 os desejos que o gênio pode conceder. Pretendo aqui desta forma reforçar o misticismo que envolve o número 7. E os 7 pecados, e os 7 pecados. Sim, 7 pecados mortais. São 7 desejos, 7 pecados mortais, 7 contos, 7 muitas coisas. É um número, sim, que tem um simbolismo grande na nossa tradição. E eu achei que essa marca do 7 devia ser transversal em muitas coisas que vão ocorrendo nos vários contos, mas nesse mais em particular. Portanto, o 7 é um número mágico que vai passando por ali em várias vezes, na leitura nem sempre se percebe, mas ele está por lá dissimulado. E, portanto, sim, houve essa intenção de deixar ali a marca do 7, não é o CR7 no caso, é o 7 mágico, simbólico, que acompanha a nossa tradição e que tem esse potencial. E neste caso ele está ligado aos desejos e aos 7 pecados mortais que estão associados a tudo isso, a todas essas questões que vão passando lá no conto, entre os vizinhos. Faz parte deste cenário de fundo, não é? De mágico, de misterioso. Sabemos, agora fazendo aqui um parênteses, sabemos que preside ao Conselho Científico da Rota de Românico, uma instituição que estuda e reabilita o património material e imaterial da região. Será que esta ligação tão próxima à história, ao redescobrir pormenores, às tradições, às lendas, não são um estímulo à elaboração dos seus contos? Sim, tudo ajuda, tudo conflui, ou seja, quando estamos no processo criativo, e para quem tem um maior gosto em contar histórias ligadas precisamente ao património e à identidade histórica e à memória, quanto mais contacta com o património e com a realidade, mais se sente espicaçado e motivado para isso. Portanto, e é óbvio que não vou negar que a oportunidade que tive de estar ligado com mais ênfase, com mais poder executivo naquele tempo à Rota do Românico, mas também ao município e a toda esta região, me ajudou a compreendê-la melhor e a conhecer mais coisas que certamente não conheceria se tivesse seguido a minha vida comum. E por isso agradeço a quem permitiu essa missão pública. Estou grato. Muito bem. Marta, em relação ao segundo conto? Ao Dono do Mastro, que também me chamou particular atenção, porque já tinha conhecimento da tradição. Ainda não tive a oportunidade de presenciá-la, mas pretendo. Pelos vistos ainda não será dia este 25 ano. de julho, não sei se vai haver ou não. Sim, pois. Era precisamente nisso que estava a tocar. Mas assim prometeu-se na tradição. Haverá um azar, quem dera que seja um azar para o próprio responsável por esse interrupto, não é? Porque acho que há consequências se interrompermos o ritual, exatamente. Não é? Exatamente. Pode haver. Que até está ligado precisamente a este conto. Nós temos o Dono do Mastro, que se passou em Fontancada, uma freguesia de Penafiel. A personagem principal é o Baltazar, o juiz da festa do levantamento do mastro, que vai contrariar a tradição ao cortar um mastro com o seu machado e não com o dito tradicional que já se cortava em festas anteriores. O que é que vai acontecer? A vida do Baltazar vai sofrer aqui, vai virar do avesso. Nós sabemos que esta é uma das tradições mais antigas de Penafiel
E eu gostaria de perguntar se considera que esta crença ainda hoje está bem vigente na comunidade, tal como acontecia em tempos, tal como aconteceu até neste ponto, ao não cortar o mastro com o machado que se deveria. Sabemos depois o que acontece. Ora bem, esta é uma festa que tem uma reminiscência histórica muito profunda no tempo e muito marcante, não só aqui na nossa região, mas penso que em toda a Europa, e que vem precisamente dos tempos dos celtas, ou seja, era um culto, penso que à deusa Beltane, portanto que se fazia na época, no 1 de maio, em que se levantava o mastro e as flores de maio, que tinha, portanto, é um ritual que todo tinha que ver com a mudança do ciclo do tempo. Todas estas histórias, ou uma grande parte delas, estão ligadas aos ciclos agrários e à mudança do tempo, e no caso também da sombra da deusa. E neste caso concreto, o que ficou dessa reminiscência histórica foi esta festa, a festa do mastro, ou seja, que é o levantamento do mastro, o mastro é cortado pelos homens e depois é embelezado pelas mulheres. E ambos depois também têm uns rituais quando o mastro é decepado dos seus ramos, das suas folhas e fica só a parte mais fálica, essa assim se pode dizer, ele assume ali um potencial mágico de fertilidade e de virilidade, ou seja, de fertilidade dos campos e de virilidade dos homens. E por isso esta festa tem toda uma carga simbólica muito forte, muito potente, porque é o momento da época agrária, do ciclo agrário, em que estão a fazer-se, depois da semente, estão os campos já a germinar, e é preciso que esse mastro fecunde a terra, e lá precisamente em Fontarcada existe uma espécie de vulva lá no alto do Monte São Domingos, onde o mastro penetra nessa vulva, fecundando ali a terra, e depois, através dos veios subterrâneos, essa fecundação vai chegar a todos os campos da aldeia, e assim garante-se que será um ano agrário de sucesso. E ao mesmo tempo tem esse lado da virilidade, porque ele é acariciado pelas pessoas, por homens e por mulheres, de modo a garantir a virilidade e a masculinidade e a fertilidade também dos homens da aldeia. E portanto esta carga simbólica que vem dos nossos antepassados e dessas épocas mais ancestrais, hoje perdura ainda nesta festa. Não sei se existirão algumas mais com todos estes rituais, mas não existirão muitas. Existe sim o levantamento do mastro, mas só praticamente o levantamento do mastro, não todo o ritual de ir cortá-lo ao monte, transportá-lo, engalaná-lo, depois uma festa e comes e bebes à volta desse momento mágico que é de o levantar. E portanto é toda uma aldeia que se envolve à volta desse ritual, e eu acredito que muita gente foi repetindo durante séculos este ritual sem ter a noção clara da importância simbólica que ele tinha, e portanto era apenas a repetição ligada a uma semente ancestral, a uma memória ancestral que as pessoas já não eram capazes de compreender. E por isso o conto ajuda de algum modo, na minha maneira de ver, a permitir uma melhor compreensão da carga simbólica que tem todo aquele ritual bonito que é um dia dedicado ao corte, ao transporte e a erguer-se o mastro. Eu senti, ao ler o conto, eu senti que na altura havia toda uma preparação pré-corte do mastro, que era preciso ir fiscalizar os agricultores e ver se estava tudo preparado. Será que isso ainda vem até aos dias de hoje? E que cada agricultor punha também o seu mastro na sua horta, ou no seu quintal, ou no seu, não é? Para depois não então estar tudo preparado para se fazer esses rituais? Não sei se ainda nesta ocasião se faz, mas num passado pouco distante, porque esta história, ou melhor, este ritual, felizmente foi nos anos 70
gravada e acompanhada por uns sociólogos que andaram a fazer um acompanhamento de situações destas aqui na nossa região e fizeram um estudo académico para a Universidade do Porto sobre esta festa ou sobre este ritual, e voltaram depois a fazê-lo 20 ou 30 anos depois. E, portanto, foi possível saber-se como é que também as coisas aconteciam já numa época ainda recente. E, portanto, os sinais que temos é que havia exatamente isso, ou seja, há o mastro maior, que é aquele que fica plantado num monte, mais no ponto alto da aldeia, que depois irradia a sua energia subterrânea até cada pequeno ponto, também é um pequeno mastro, que fica colocado em cada aldeia. Eu acho que isso é lindíssimo, é uma coisa maravilhoso. mágica, lindíssima, maravilhosa. E pronto, no fundo tem que ver com as nossas crenças, a energia que se cria, que as pessoas criavam, misturando o mágico e o religioso, o sagrado e o profano, à volta dos seus problemas, que neste caso era o interesse em ter um ano fértil e em ter também uma comunidade renovada, permanentemente renovada e viril. Exato. Nós vemos neste conto a ligação ao ciclo da água, quando o protagonista tem de beber água do lavabo e de fazer um ritual no mar junto à Capela do Senhor da Pedra. Isto é uma leitora, não é? Ali a Capela do Senhor da Pedra tem ali, penso que está no Concelho de Gaia, ali a chegar a Espinho, tem também uma carga muito ligada a tradições de magia, neste caso penso eu até mais de magias negras do que estas magias brancas que não fazem mal a ninguém. Mas como ela tem essa carga também, as personagens decidiram ir até lá e fazer essa viagem, no fundo, transmutacional, para poderem renovar-se e apagar através da água aquilo que o fogo tinha estragado e tinha, no fundo, mudado todo o ciclo e a vida das pessoas e o cotidiano das pessoas por um erro que esse protagonista, que essa personagem criou ao contrariar aquilo que era a tradição milenar. Portanto, a água também é uma fonte de renovação. Sim. Exatamente. Daí nós começarmos a dizer que estas histórias não são só histórias de Penafiel, mas também de toda uma região que se estende, não é? As pessoas não estão concentradas, não há aqui fronteiras para este tipo de histórias e mitos. Não, elas, apesar de se passarem ligadas a territórios específicos ou a monumentos específicos, elas procuram entroncar, no fundo, este subconsciente coletivo, que é o da nossa região. E que acabam por estar... casos, Sim. E em muitos casos que até vem da tradição europeia ou ainda europeia, que aqui chegou, como o caso ancestral, e que acaba por ser mãe. Porque nós, se pensarmos bem, existe uma outra tradição que é muito semelhante, que é em Guimarães, não é? Também há... Sim, não sei como é que eles o fazem, não me dei também não conheço assim, em profundidade, mas também há esta ideia da mas virilidade. A fonte deve ser a mesma. Exato. Por isso aqui acaba por não haver fronteiras. Muito bem, acho que ficamos hoje por aqui. Marcamos encontro para a próxima sexta-feira. Obrigada a todos por nos ouvirem, por partilharem também esta presença, e marcamos encontro para a próxima sexta-feira, tá? Sim, senhor. Muito obrigado, Carolina. Obrigada. Marta, obrigado por ter lido. Obrigada. E a todos que nos estão a ver. Um abraço para todos e até um dia destes. E leiam este livro, que é muito interessante. Este é muito todo. Meus e todos todos. Ler é. Adeus, fique bem. Obrigada, adeus. Obrigado.